Antes de vocês começarem, alguém pode me falar por... Ah, já tem os nomes, esse aqui que eu quero. Alexandre, só um minuto, por favor. Nossa, o Alexandre ficou no mesmo grupo do Bernardo? Sofia, Thiago e Yasmin. Podem começar. Tá, então a gente vai falar sobre a arte urbana. Passa o slide. Aqui, ó. O que é arte urbana? A arte urbana, street art em inglês, é um tipo de arte encontrado nos espaços urbanos. Manifesta-se por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, entre outros. Tá. Essa arte ocorre em ambientes públicos, geralmente na rua, onde todo mundo pode ver. Pode passar o slide. Tá. Origem da arte urbana. Aí tá falando que começou nos Estados Unidos, mas tipo assim, o início oficial dela foi nos Estados Unidos. Mas eu vi que na Grécia pré-socrática, ela surgiu como uma forma de manifestação cultural e literária. Depois, na Idade Média, ela surgiu com os trovadores, artistas que recitavam verbos e poesias nas festas da cidade. Aí, nos Estados Unidos, quando ela começou na década de 70, normalmente ela era associada à fotografia, que permite um registro duradouro. Na época também, a dança apareceu como uma manifestação política e social, abrindo espaço para outras movimentações. Estudiosos afirmam que essa arte pode ser ligada mais à antiguidade, devido ao seu crescimento na Grécia pré-socrática. Os povos gregos e romanos já transmitiam essas mensagens. Os temas utilizados pelos artistas de rua são geralmente críticas sociais ou políticas. E aí, com o passar do tempo, a arte urbana aumentou no valor cultural e ela expressa sentimentos que todas as pessoas podem ver, sem precisar pagar para ver essas coisas. Ela é uma arte independente, tem um valor cultural muito significativo. Pode passar. Alexandre, agora é você. A importância da arte urbana é que ela é como uma forma do povo, das pessoas mais comuns, e também ela é uma ótima forma de embelezar a cidade, tornar viva. E, inclusive, esse é o objetivo dela, né? É uma manifestação do povo mesmo em espaços públicos para embelezar. A arte urbana, no começo, foi usada principalmente para criticar a ditadura, já que os militares estavam censurando todo tipo de arte, os artistas usaram as ruas. E depois da ditadura, quando acabou, a arte urbana continuou, mas não só para criticar a ditadura, dar opiniões políticas, mas também para críticas sociais e outras coisas. Então, eu vou falar um pouco das artes urbanas que existem, tirando o grafite, porque o grafite acho que é do Thiago ou do João Gabriel. Então, as artes urbanas ela têm o início, que são
que é parecido com o grafite, só que é utilizada a técnica de recortar um papel. E aí ele usa como molde. Tem os poemas urbanos, né, que não precisa falar muita coisa, que é meio que aquelas que, tipo, o mais famoso é a pichação nos muros das ruas. Tem a arte da colagem, né, dos adesivos, que é, tipo, também não precisa falar muita coisa. E aí tem os cartazes lambe-lambe, que está no próximo slide, que são os cartazes que as pessoas fazem manualmente e colam nas paredes, assim, com a própria cola. E as estátuas vivas, né, que as pessoas se pintam e ficam paradas nas ruas. E as representações de rua, que não precisa falar muita coisa. E agora vai ter o grafite, que é o mais famoso, eu acho. Eu vou falar do grafite, que é uma arte que as pessoas começaram a fazer para se expressar e geralmente é feito em prédios, essas coisas, tipo, muro de casas. É isso. Eu vou Agora é o falar, do Thiago, né? eu vou falar um pouco sobre o stencil. Ele é parecido com grafite. Eles utilizam uma técnica de cortar um papel rígido e usar ele como molde, e a tinta empregada geralmente é spray. Eles fazem isso nas paredes, nos prédios, no muro das casas. E eu vou falar sobre os artistas da arte urbana no Brasil, como se fossem os mais famosos. A gente pode falar dos gêmeos, que são muito conhecidos, eu acho que pelo grafite. O Crânio, que também ele faz stencil ou grafite, um dos dois. E Cobra. O Cobra também ele é grafiteiro e é muito, muito bonito os desenhos que ele faz. Mais alguma coisa desse grupo? Só isso mesmo. Hã? Só isso mesmo. Ok. Pessoal, última chamada. Natália, William, Isabela, Diogo, Leonardo, Anitta, Manuela e Laura vão ficar com as câmeras desligadas mesmo? Primeira apresentação inteira vocês estavam. É porque eu tô em outro computador e esse aqui não pega onde eu tô a câmera. Liga o celular. Maria Oi. Lúcia, eu estava conversando com o meu grupo sobre o trabalho, por isso. Mas agora? Era que eu só estava falando das imagens rapidinho, por isso que eu desliguei. Ah, vocês também escutarem a apresentação dos outros, né? Que isso aqui é assunto de prova também. Vamos lá, Estêncio, por favor, pode começar. O meu grupo vai falar sobre o stencil. Só um minutinho para eu anotar os nomes, por favor. Porque senão depois eu me perco. Alguém pode me falar os componentes? Eu, a Luísa, a Laura, a Letícia, o Diogo e o Rodrigo.
São 6. O outro era 7. Ok, obrigada. Pode começar. Como eu falei, a gente vai falar sobre o stencil e ele é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar um número, letra, símbolo ou qualquer outra forma, ou uma imagem figurativa ou abstrata através de aplicação de uma tinta num corte ou perfuração em um papel ou resultado em uma prancha com preenchimento do desenho vazado por onde passará a tinta. A origem do stencil, ela foi na Ásia, mais especificadamente na China. Foi quase junto com a invenção do papel, mais ou menos no século 105 depois de Cristo. E antes disso, antes da invenção do papel, se utilizava elementos naturais, folhas, rochas, para fazer as máscaras, né, esse contorno das partes que a gente não podia colorir com os pigmentos. O stencil, a gente pode dizer que ele foi a primeira forma de gravura. E a gente vê muito isso nas artes rupestres e essas artes mais antigas em cavernas. E com o passar dos anos, o stencil foi adquirindo outras utilidades, servindo para decorar os ambientes ou assinar documentos em série. Durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ser utilizado também em intervenções urbanas, como forma de propaganda de guerra e também como forma de impressionar os uniformes e materiais de guerra. O stencil, ele é um estilo de intervenção que se tornou parte integrante do movimento da arte urbana, sob a influência da pop art e de artistas que disseminaram e popularizaram seu uso, como o inglês Banksy e no Brasil Alex Valabre, que foi seu principal precursor. Um grafismo seria um desenho ou imagem. A principal diferença é que a pichação advém da escrita, enquanto o grafite está diretamente relacionado à imagem. Eu não vou poder ligar a câmera por causa da minha internet. E eu vou falar sobre as principais artes desse movimento. Só entrar aqui. Tem a Gilwich Ballon, foi criada em 2002 em South Bank, Londres. Também tem a Piasilf Heart Doctor, foi feito em Chinatown, São Francisco, Estados Unidos. Tem Kissing Coppers, que foi um dos mais controversos trabalhos do Banks, e Kissing Coppers, pintado em Bigton, Inglaterra. Tem o Soldier Throwing Flowers, que foi pintado em 2005. Bracing, pintado em Dover. E Shop Until You Drop, que foi pintado em 2011 em Londres.
Deu? Ok. Pôster. Professora, eu vou entrar no outro computador que eu posso ligar a câmera, tá? Ok, tá joia. Ô, dona Manuela. Eu estou dando print nas telas dos alunos que estão com as câmeras desligadas, caso reclamem depois. Estou com todas as... Por isso que tem hora que eu mexo no computador. Eu não tô ligando a minha câmera, porque minha internet tá muito ruim, tá tudo travado para mim. Alguém pode me falando, por favor, os componentes do pôster? Porque aí eu vou, enquanto vocês organizam aí, eu já vou gravando. Eu vou anotando. Maria Lúcia, eu vou colocar só umas imagens, tá? Tá. Isaac. Eu, Anitta, Camila, Eduardo, Leonardo, William e William. Seis. Isaac, Anitta, Camila, Eduardo e William. Certinho? Tá, obrigada. E Leonardo. Leonardo também. Não, falei. Deram 6? Confere aí. Isaac, Anitta, Camila, Eduardo, Leonardo e William. Isso. Certinho? Obrigada. Oi? Então vamos. Pode começar. Anitta, você parou de começar compartilhar? falando o que é um pôster. Pode começar a falar que eu compartilho. Um pôster é um cartaz vendido ao público, geralmente apresentando retratos de personalidades, artistas, etc. Léo, eu sei. Tá. Um pôster possui linguagem verbal, ou seja, é escrita para comunicar a pesquisa. No entanto, não devemos utilizar gírias nos textos do pôster e sim prezar pela escrita formal. O pôster também possui uma linguagem não verbal através das imagens, gráficos e outros elementos da pesquisa, como estatísticas e outros aspectos. Assim, o trabalho possui uma linguagem multimodal, que é o resultado da mescla de múltiplas linguagens. O pôster deve conter um título que seja atraente, imagens muito ilustrativas que chamem a atenção do leitor, sendo o pôster ilustrativo e não científico. Mas também existe o científico, que deve apresentar de forma resumida o propósito da sua pesquisa, deixando claro do que ela se trata. É importante que o título seja atraente também, como ilustrativo, curto e preciso, por isso deve ser escrito em aproximadamente uma ou duas linhas. Os pôsteres, quanto simples, melhor. Alguns dos pôsteres, os mais eficazes, são surpreendentemente simples. Alguns pôsteres não têm mesmo nenhum texto, apenas algumas imagens bem colocadas e cores estratégicas escolhidas. Eu não estou dizendo que você não deve usar palavras em seu pôster, mas sempre tentar manter seu pôster tão simples quanto você pode, ao ainda transportar sua mensagem. Cada pôster que você projeta deve ter uma mensagem imponente. Não tente fazer demasios com ele. Como o Eduardo falou, o pôster, se ele for preto e branco, ele não chama tanta atenção, não é tão eficaz assim. Agora, se ele for colorido, é mais chamativo, chama mais a atenção das pessoas. Sou eu. Os posters, normalmente, ou eles têm a função de comunicar algo importante, como esse que eu estou mostrando sobre o coronavírus, ou ele tem a função de divulgar algo
como um filme, uma peça, um livro, ou ele tem a função de decorativa, porque alguns pôsteres são coloridos e algumas pessoas até utilizam eles em ambientes decorativos. Então, ele tem principalmente essas funções. Só isso. É isso? E o último, grafite. Alguém pode me falar os componentes, por favor? Natália, Breno, Júlia, Manuela, Matheus e Gabriela. Pode passar, Breno. Gabriela? Né, Gabriel já foi. Pode começar? Pode sim. O grafite surgiu na década de 1970 em Nova York, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Essas marcas evoluíram com técnicas de desenho. E em Nova York, foi nas periferias que surgiu o grafite, desenvolvido ao lado de culturas como a do hip hop, além do famoso movimento Flower Power dos hippies. Pode passar. O grafite é uma arte que pode ser usada como forma de crítica social. E, inicialmente, foi uma arte caracterizada pela autoria autônoma, onde o artista não tinha delimitações de espaço ou uma mensagem específica a ser passada. Assim, desde a década de 70, os artistas brasileiros usaram o espaço público como forma de expressarem suas opiniões políticas, sociais, culturais e artísticas, por meio da arte. Hergé é um artista espanhol bastante conhecido por produzir a sua arte em grande escala, em murais enormes, fachadas de prédios, com pinturas que retratam figuras irreais, pessoas estranhas, animais, aliens, etc. Banksy é um artista inglês anônimo que compõe obras repletas de críticas sociais e políticas. Ele é um dos mais famosos do mundo. O grafite, ele não constitui num crime, mas ele sim numa prática de valorizar o patrimônio público e privado. O mural Etnias, mais conhecido como Todos Somos Um, é um painel do Rio de Janeiro com 15 metros de altura e 170 metros de comprimento, pintado pelo artista Eduardo Cola. O principal tema é a união dos povos da Terra e da diversidade dos grupos étnicos dos 5 continentes. No dia 22 de agosto de 2016, Todos Somos Um foi reconhecido pelo livro Guinness dos Recordes como o maior grafite do mundo. Ok. Isso. Gente, eu vou desfazer essa chamada e chamo novamente que eu vou fazer algumas considerações sobre as apresentações, tá? Eu vou desfazer porque faltam 8 minutos e aí a gente consegue conversar diretamente. Já chamo vocês.